sejam muito bem-vindos à Biene. Eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E o tema de hoje é o papel da docência na formação de técnicos e enfermeiros. Nossa, que tema, hein, Léo? Não é? Olha um dos que legal. temas mais pedidos nas nossas redes sociais. Exato, com a equipe de enfermagem, Pois né? é. E esse episódio hoje, ele é patrocinado, né, pela It's My Essence. Muito legal, né? Muito legal. Muito bom. E as nossas companhias hoje, Léo, quem Hoje são? nós temos duas companhias, né? Quem vai começar apresentando? Eu começo, Começa né? você apresentando. Professora mais amada da internet. Eu tô aqui com a Marcela Calazans, que é enfermeira, graduada lá em Assis, pós-graduada em urgência e emergência, pós-graduada também em terapia intensiva, pós-graduada em docência, que foi quando eu conheci a Marcela, enfermeira intensivista até 2015 e atualmente é docente no curso técnico de enfermagem. Ela também é mãe da Aurora, do Tiwi e é a mamãe do ano. Que coisa boa! Seja muito bem-vinda, Muito Má. obrigada. Que honra ter você aqui hoje. Seja muito bem-vinda obrigada, aqui à estou Biene. muito feliz por estar aqui com vocês Nós hoje. estamos, a Biene está, né? Junto da Marcela, nós temos também aqui a nossa segunda convidada, que é a Thaísa Caroline. Ela é paulista, técnica de enfermagem, em unidade de terapia intensiva e atualmente graduando o curso de enfermagem. E também gosta muito de viajar, né? Adoro. Viajar é bom demais, seja muito Demais. bem-vinda. Obrigada. É um Meninas, prazer estar aqui hoje. Vocês sabem que o nosso público da enfermagem é um dos maiores públicos da Biene e a gente estava, assim, ansiosos para ter esse tema com vocês duas, né? Pra gente conseguir colocar todo esse mundo da enfermagem. E a gente deu uma pesquisada, né, Léo? E em 2022, o Conselho Federal de Enfermagem falou que os profissionais, tanto técnicos e enfermeiros, se somam 2.710.143 profissionais. Gente, é muita gente, né? Muita Muito gente. profissional. E que em 9 anos, a profissão teve um crescimento de 66%. Então, hoje a gente vai contar o porquê de tudo isso. Não, e além disso, a enfermagem, né, ela é um dos cursos que na faculdade tem o maior número de matrículas no Brasil, né? Então é um curso muito grande, como você falou, né? Cada vez cresce mais, É né? verdade. Então, como a gente vai, né, começar a desvendar esse mundo da enfermagem, não teria como eu deixar de te perguntar por que enfermagem, né? Como você escolheu? Como foi sua trajetória lá em Assis? Como tudo começou na enfermagem? Bom, a enfermagem foi o primeiro curso que eu escolhi desde quando eu escolhi alguma profissão. Eu nunca me imaginei em outra profissão, até não entendendo muito bem o que era enfermagem, né? Assim, quando eu era pequena, que às vezes meus pais perguntavam, o que você quer ser? Eu falava assim, eu quero trabalhar no resgate. Eu nem sabia exatamente o que fazer, mas eu queria trabalhar no resgate. E aí, no período da escola, tinha um projeto que chamava Projeto Saúde, e que era um projeto que a gente fazia visitas hospitalares em pediatria, clínica cirúrgica, e era um enfermeiro que comandava com a gente essas visitas. Então, eu comecei a prestar atenção nele, na visita. Por quê? Porque ele fazia esse projeto com a gente no hospital que ele trabalhava. E aí, quando eu comecei a ter mais contato com ele, eu falei, é isso que eu quero fazer enfermagem. E foi o primeiro vestibular que eu prestei, passei, e nunca me imaginei em outra profissão. Assim, então, eu tenho essa pessoa como referência, tanto é que na minha formatura eu levei um convite até ele da colação. Que legal. Olha, que legal. Porque assim, foi ele que realmente Sim. despertou que era a enfermagem que eu realmente queria fazer. Que você queria, né? É quase um DNA, né, Marcela? Pra mim era muito claro, assim, o porquê. Assim, eu falei assim, por quê? Eu não consigo te definir o porquê. Mas eu sempre tive muito forte que eu queria fazer enfermagem. Olha que legal, né? Muito. E você, Thaísa, como é que foi esse seu caminho? Como que você fez essa sua trajetória até o técnico de enfermagem? E além disso, né, como que funciona a grade, assim, do enfermeiro? Por exemplo, eu sei que do técnico de enfermagem são 2 anos, não é isso? Porque a FISO são 4. Como que funciona? Diferente da Marcela, enfermagem não era a minha primeira opção até 2020, que foi quando eu terminei o meu ensino médio. Desde quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser médica, que eu queria ser pediatra e que eu queria, né, trabalhar na área da saúde cuidando de pessoas. E quando a gente é pequeno, né, a gente tem essa visão de que o médico é quem cuida, o médico é quem está ali com o paciente, realmente é. Mas no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, foi um ano de muito autoconhecimento, né? Foi meu último ano da escola e foi um ano de decisões. E aí foi onde eu parei para pensar e falei, será que eu realmente quero medicina? Será que tem outra área que eu possa me encaixar, que seja um pouco mais dentro da minha realidade atual, assim?
E aí eu fui, pesquisei, cheguei a ver se eu me identificava com o corpo de bombeiros, com pedagogia. Falei, não, acho que eu vou começar com um técnico de enfermagem. Na verdade, não. Eu falei, vou começar com enfermagem. Minha mãe falou, não, tá. Mas você pode começar com um técnico, depois ir para enfermagem. Falei, ai, mas será? Aí eu fui, comecei a pesquisar a grade da enfermagem e falei, quer saber? Eu vou seguir o conselho da minha mãe, seguir o conselho dos meus pais e vou começar técnico de enfermagem para conhecer também as outras áreas da área da saúde, né? Os outros setores. E aí eu comecei o curso técnico com o intuito de conhecer a função do enfermeiro, a função do fisioterapeuta também. Fui com o intuito de, por ser um curso de 2 anos, né, com uma grade curricular um pouco mais curta que a graduação, foi o motivo pelo qual eu escolhi. Eu falei, vou começar o curso técnico para ver se eu me identifico com a carreira da enfermagem, né, porque os estágios são mais próximos, né, logo no primeiro ano. Falei, então vou começar para conhecer, para ver como que é, para conhecer a rotina. E foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, assim, começar o técnico. E você sabe que é importante você destacar isso, né, Thaísa? Porque, primeiro que você destacou bem essa questão do autoconhecimento, né? Às vezes a gente quer áreas, né, retas ali, né? Ah, então é direito, é engenharia, é medicina. Exato. Porque a gente foi condicionado, né, pela vida, socialmente, a essas áreas, mas a gente às vezes se esquece que existem outras áreas dentro daquilo, mas que não necessariamente é aquela área em si, né? Então o autoconhecimento, ele faz diferença. A gente já teve vários convidados aqui que passaram por várias outras graduações até conseguir se encontrar. Então é importante a gente destacar isso, né? As pessoas precisam ter um momento de reflexão ali, conseguir entender o que talvez, né, se enquadrem. E eu acho muito bacana você destacar isso do técnico, porque a gente divulga pouco, fala pouco, né, num país igual o Brasil, que muitas vezes num curso de 2 anos a gente teria mais acesso, né, mais pessoas com uma formação ali principal, e a gente não, né, subestima os técnicos. Então acho que é por isso que é tão importante vocês estarem aqui hoje e mostrarem isso, né? Porque a gente tem um público de especialistas, mas a gente tem um público de leigos também, né, Léo? Não, e você viu que legal, porque é muito parecido com muitos convidados que já passaram por aqui, ninguém sabia muito bem, né? E quando foi, se apaixonou, né? Então é muito assim intuitivo. Você foi lá, colocou a cara e amou, né? Sim. E foi a melhor escolha que você teve, foi, né? Muito legal isso, né? Muito legal. E tá, eu quero te perguntar, né, a Marcela, muitas pessoas não sabem, mas a Marcela foi professora, né, da Thaísa, no técnico e tudo. E como que ver uma profissional igual a Marcela te influenciou? Porque agora, como o Léo falou, né, na sua apresentação, você está cursando a enfermagem, né, que coisa boa. E como que docentes e profissionais como a Marcela te influenciaram nessas decisões durante o técnico? Durante o técnico, né, a gente tem muito contato com enfermeiros, inclusive a Marcela foi minha professora de pacientes graves, então qualquer dúvida que eu tinha eu tirava com ela, mas acho que dentro do técnico de enfermagem a importância de um professor que goste, que seja apaixonado pelo que faz, é essencial assim, na nossa jornada, na nossa caminhada. Porque a gente tem esses professores, esses enfermeiros como o nosso espelho. Sim. A gente olha e fala, meu Deus, eu quero um dia ser parecida com o que ela é, tanto para os alunos quanto para os pacientes. Eu nunca tive a oportunidade de ter estágio, né, na prática com a professora Marcela, mas nas aulas ela contava as experiências dela e era fascinante assim, escutar, conseguir imaginar a realidade, né? Então, eu, enfim, gosto muito da Marcela e de todos os professores, né, que já passaram durante esse curso. E realmente tenho como espelho a jornada que eles cursaram, né, até chegar, por exemplo, na docência e acompanhando estágio, por exemplo. E é lindo ver essa reciprocidade, porque quando eu convidei a Marcela, falei, Marcela, eu queria um técnico nesse perfil, assim, 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 você consegue me ajudar com alguém? Ela na hora falou, tem que ser a Thaísa. Ela é assim, tem que ser, porque assim, ela já entrou no técnico e tá trabalhando, e agora é enfermagem, e assim, ela é o perfil, realmente o perfil que vai mostrar para outras pessoas que talvez até estejam começando o técnico, ou que nem pensaram no técnico, às vezes pensem na enfermagem. É bacana ver uma pessoa tão jovem, né, tão relacionada. Já trabalhei várias vezes com a Thaísa, né, na UTI, e posso falar do capricho, do cuidado, né, espelho da Marcela, os pupilos da Marcela são assim,
né, cuidadosos, profissionais, éticos. Então eu fico muito feliz de ver, né, eu sou nova, mas de ver uma nova geração chegando no hospital com tanta potência, tanta qualidade, tanta ética no trabalho. Então eu fico muito feliz de te ter aqui, viu, Thaís? Muito obrigada. Vencendo a timidez, né? Que coisa boa. Uma superação isso. Não é? Marcela, me conta uma coisa, né? Quando a Andressa me contou muito de você, falou que toda a sua atuação inicial foi na terapia intensiva, na UTI, e agora você está migrando para a docência. Migrando não, já migrou para a docência. Sim. Como que foi essa transição que você teve, onde você estava ali assistencial, junto com a equipe, e agora na sala de aula, né, na docência? Como que foi? Foi 2019 que eu realmente saí totalmente da assistência e me dediquei exclusivamente ao ensino, Certo. né? Mas assim, antes disso, eu já era enfermeira assistencial de terapia intensiva e eu era preceptora de estágio. Então, eu dava os plantões no horário, né, do meu plantão e no horário contrário, eu supervisionava estágio no próprio hospital que eu, durante o dia ou a noite, eu dava o plantão. Sim. E aí, o meu contato com sala de aula começou com um convite de uma professora que foi minha coordenadora na pós de UTI, para fazer parte do quadro de docentes da graduação de medicina da faculdade que ela era responsável. Olha que legal. E aí eu falei assim, meu Deus, assim, aí você pensa, graduação já é algo que Sim. é um nível diferente do que eu estava acostumada até Sim. então, e de um curso que não era nem o meu. Sim. E aí eu falei, eu vou aceitar esse desafio, porque eu pensei, se ela colocou para mim, quer dizer que eu tenho capacidade de ir lá e fazer um bom trabalho. Sim. Então, inicialmente foi meu primeiro contato realmente com sala de aula. É algo totalmente diferente do estágio. É muito diferente, muito. E ele é diferente até da minha atuação como enfermeira. Porque, assim, para mim é muito claro que todo profissional de enfermagem, seja ele enfermeiro ou técnico, ele é um constante educador. Sim. Ele atuando na docência ou não, ele continua educando o outro, né? Sempre tem alguém novo, sempre tem alguém com alguma dúvida. Só que é muito diferente eu estar com o técnico e eu formar este técnico. Sim. É totalmente diferente, porque quando você trabalha com alguém que é formado, ele já é formado. E você vai auxiliar. Sim. Quando você está no papel de docente, a responsabilidade ela é 100% sua. É você que está formando o conhecimento e também o profissional. A parte até muitas vezes pessoal daquele aluno. Sim. Então, foi nesses meus contatos com a graduação que eu comecei a perceber que o ambiente de sala de aula era um ambiente também que me agradava muito e que, ao mesmo tempo, eu ficava extremamente confortável com aquele ambiente. Sim, foi natural, né? Foi natural. E aí, em 2019, que eu recebi realmente o convite para fazer essa transição, confesso que não foi uma decisão fácil de tomar, porque, assim, até hoje eu sou apaixonada na assistência, eu sinto saudade da assistência. E aí, quando eu fui para a docência exclusiva, a minha condição com a minha chefe foi, você vai deixar eu continuar indo para estágio? Por quê? Porque era uma maneira de eu ainda ter contato com assistência, com o paciente, com o técnico, com a equipe multi. Então, assim, foi uma decisão difícil, porque são duas coisas que eu realmente gosto muito, mas que em um momento tem uma que estava se sobressaindo. Sim, Mas sim. a docência, ela é um bichinho, né, Marcela? Porque quando ela te pica, parece que você não consegue mais fugir, né? E é engraçado que às vezes eu me olho hoje e aí eu penso assim, parece que eu não consigo me enxergar em outro lugar. Parecia que era aqui mesmo que eu tinha que estar. Mas eu acredito que a parte assistencial, ela serve e serviu como, eu acho que mais de 80% de quem eu sou hoje como docente, eu tenho com toda certeza que eu cresci na assistência. Então, assim, ali eu vi quem é o técnico que eu quero trabalhar. Quem é o enfermeiro que eu quero que seja meu colega de plantão. Então, eu acho que isso também faz a diferença lá no resultado final. Sim. E você sabe que é um tema permanente, né, de discussões, a gente até já conversou a respeito disso, é que a formação técnica, óbvio que ela, né, tem todos os entremeios da dificuldade, mas ela é técnica, né, um treinamento você realmente consegue, né, ensinar.
Agora, questões de características éticas, pessoais, hoje em dia se mostram, na verdade, o verdadeiro desafio, né? Sim. Então, o mais desafiador hoje você pegar um jovem não é só tecnicamente você treiná-lo, e sim você saber lidar, né, com as ansiedades. A Marcela tem muitos alunos jovens também, e as ansiedades deles na sala de aula, o comportamento, a questão da convivência em grupo, né, Marcela? Sim. Quais que são as dificuldades que você vê nessa capacitação? Eu acho que, assim, a maior dificuldade são as diversidades culturais até que a gente tem hoje. A idade também é algo que é bem desafiador, porque, assim, cada idade te traz uma demanda, né, diferente. E eu acredito que o grande desafio é, assim, todo dia eu entrar na sala de aula, independente do que aconteceu fora dali, eu tenho que dar o meu melhor. Sim. Porque todo mundo que está ali está esperando o meu melhor. E eu acho que, além de tudo, é pensar que as pessoas que estão lá, tudo que eu falar é exatamente o que elas vão trabalhar e é o que elas vão exercitar. E são os exemplos que elas vão levar, né? Exatamente. E eu sempre falo muito para todas as pessoas que já foram meus alunos ou que já trabalharam comigo, até a Thaísa trouxe essa palavra quando fala em referência. Todo mundo já teve uma referência. Eu tenho várias referências. Para estar onde eu estou hoje, eu tenho referência. Sim. Eu sou referência para algumas pessoas. E essas pessoas que algum dia, hoje, eu sou referência, amanhã ela vai ser referência para outras pessoas. Exato. Então, eu acho que esse é o maior exercício. É você mostrar que você está ali porque você gosta de estar ali. Você sabe o que você está fazendo ali. E se tornar disponível aquilo Sim. que você se colocou naquele momento. Então, eu acho que o maior desafio da docência é você entender que, naquele momento, apesar de você estar ali para ensinar um conteúdo, você está formando um cidadão. Exato. Né? Exato. E muitas vezes, através de você, você muda a vida daquele aluno que está sentado ali naquela sala. E, de maneira simultânea, você muda a vida, muitas vezes, da família daquele aluno. Exato. Então, assim, é uma responsabilidade. Que é até piada, mas Até piada, porque, não? assim, é uma responsabilidade que, quando a gente entra na sala de aula, a gente acha que é simplesmente dar o conteúdo e até amanhã. E não é isso. É muito além disso. Muitas vezes chegam muitas demandas pessoais que, às vezes, eu paro e penso assim, meu Deus, o que eu faço? Sim. O que será que ele quer ouvir de mim agora? Tá além, né? Isso é além. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande, porque, na verdade, o professor hoje, ele tem um peso muito forte na vida do aluno. Sim. E muitas vezes o que ele torna como decisão, às vezes do aluno chegar e falar assim, professora, você acha que eu peço a conta ou eu continuo? Sim. E aí eu falo assim, gente, se eu falo para Coisas que ele, impactam. peça a conta, Exato. qual vai ser o impacto na vida dele? Exato. Só que, em contrapartida, eu vejo que isso professor, eu confio muito em você. Sim. E o que você me der como resposta, eu acredito que neste momento seja o melhor para mim. Sim. Sim. Então, eu acho que o maior desafio é você perceber que você não está ali Só pra dar aula. somente Só pra para o aula. conteúdo. Sim, só para pro isso, ensino. exato. Não é isso. Infelizmente, tem muita gente que ainda acha que é acha. isso. Sim. Mas, assim, o ser integral do docente não é só isso. É muito além disso. Thaísa de 2020, é esse retrato que a Marcela falou? Hoje vendo toda a sua trajetória, Thaísa? Não, com certeza. Porque a gente consegue, né, ver a nossa mudança ao decorrer do curso, a gente adquire mais confiança. Eu mesma, quando eu comecei o meu curso técnico, eu participava das aulas, né? A gente começou, estava na pandemia ainda, estava online. E aí chegou o presencial, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta de tanta coisa? Porque é um sentimento de muita responsabilidade que o técnico assume diante de um paciente. Então, a gente pensa, será que a gente vai conseguir dar conta? Será que a gente vai absorver todo esse conhecimento e poder aplicar da melhor forma possível para o paciente? Porque a gente não está só aplicando uma medicação, por exemplo. Tem toda a carga emocional que a gente tem em estar cuidando do outro. Sim. Então, querendo ou não, se a gente não tem o costume disso, né? Dentro de casa, por exemplo, é tudo novo, a gente precisa de uma referência para poder conversar, para poder falar, professora, mas será que eu vou conseguir? Será que eu sou boa o suficiente para chegar lá e fazer? Né? Adquirindo confiança, e é realmente o que a professora Marcela falou. Quando a gente enxerga que
é a nossa referência ali na frente, a gente tem muita confiança, né, com o docente que está nos ajudando. Eu acho incrível a gente conseguir colocar esse tema na mesa, porque socialmente a gente tem um julgamento de que o técnico ele é técnico. Ele só tá ali para fazer uma função técnica. O técnico, ele é importantíssimo. Na verdade, ele é um dos principais no cuidado, né? Para mim na é o assistência. fundamental. Ele é o profissional que tá ali a maior parte do tempo, que tá exatamente. vendo o paciente, que tá conhecendo o paciente. A Thaísa sabe que, né, eu dou aula pros técnicos, né? Com a turma da Marcela, que eu amo. E eu sempre falo isso. Não se subjuguem. Não achem que vocês só vão entrar ali, fazer questões técnicas, que vocês não vão ter visão profissional, de como o paciente tá, que vocês não vão ter sua opinião, né? De chegar para um médico, não se subjuguem, não tenham medo de serem quem vocês são, porque vocês têm capacidade para isso. A gente tá aqui com os melhores professores e vocês são sim capazes. Então é muito bacana. Para mim, vocês sabem como eu amo o técnico, né? Eu sou fã, assim, de verdade, do trabalho do técnico, porque ele é o cara que faz as coisas acontecerem ali dentro. Ele é o profissional que vai cuidar, que vai dar banho, que vai ajudar na mobilização, importantíssima para mim. Se eu não tenho um técnico bacana para me ajudar para mobilizar, para botar o paciente na cadeira. E assim, eu sou completamente apaixonada pelos técnicos pró-mobilização. Eu faço e-mail para elogiar eles, porque eles fazem diferença. O fisioterapeuta sozinho, ele não põe um paciente grave na cadeira. Ele não faz um paciente grave pedalar. Isso esquece. Isso é vídeo para rede social pra gente ver. Agora, para você tirar um paciente, para você sentar, para você levar no banho, sempre tá o técnico ali no cantinho. Ele pode estar ali no pezinho da imagem. Mas ele tá mas ali. ele tá ali. Então é mesmo. importantíssimo a gente, né, falar da profissão, falar da realidade e falar muito mais ainda, que muitos enfermeiros foram técnicos. É verdade. E são Exato. geralmente os melhores, né? São os que têm a visão mais sistêmica de tudo. Até porque eu lembro que eu conversando, né, no período hospitalar, né, a gente, por mais que seja uma continuidade, é muito diferente, né, a função de um pro outro. Então você soma os dois, né, o que é o exatamente. importante, né? Isso é uma equipe Isso, multi, exato, né? isso mesmo. Então, assim, cada um tem a sua devida importância. Um necessita do outro para que o resultado final seja bom. Né? E quem é a pessoa mais interessada em tudo isso é o próprio paciente. Exato, exato, né? Eu- A equipe multi que trabalha bem, né, traz isso para o paciente, Exatamente. né? Exatamente. Eu acredito muito que a função do técnico, nós, né, técnicos de enfermagem, nós somos os olhos da equipe multiprofissional, É isso assim, mesmo. os olhos, o corpo, as mãos da equipe, porque, Sim. como a Andressa falou, nós estamos ali, né, 24 horas, a gente está ali vendo qual a melhor posição para ele, qual a melhor forma, a gente conhece realmente os gostos do paciente. Sim. Às vezes, a pessoa entra, deixa o leito de uma forma, e a gente sabe a forma como o paciente gosta, a gente conhece, né? Nós realmente somos os olhos. Qualquer coisa que acontece, nós, técnicos de enfermagem, que levamos a informação, né? Eu acho que é uma função, assim, muito importante e essencial. Eu vou Essencial. pincelar uma curiosidade pra vocês. Quando a gente abriu a caixinha, né? Na primeira temporada a gente teve menos episódios, enfim, menos profissionais. E a gente abriu uma caixa falando qual o profissional que faltou. Técnico de enfermagem, assim, né, Léo? Técnico de enfermagem. Tipo, aí Técnico de 90 e tantos enfermagem. por cento, 95% de pedidos, assim, e não só de técnicos e enfermeiros, assim, de outras profissões. Então, a gente realmente percebeu a importância e como a equipe dá a devida importância. Então, a gente falou assim, não pode ter um episódio sem um técnico. Exato, precisa colocar, né? Tudo isso que você falou são aqueles desafios que você passa, né? Dentro ali, né? De um plantão, dentro de algum setor, porque não necessariamente no hospital, numa clínica, num laboratório, que também tem o serviço de um técnico, Sim. né? Mas além desses desafios profissionais, agora, Thaísa, você, técnica de enfermagem, fazendo enfermagem, trabalhando, como é que tá? Como é que consegue? Como é que faz? Tá sendo uma mudança radical, assim. Porque eu não sei se eu comentei com vocês também, mas agora eu tô morando sozinha. Olha! Tô dividindo uma casa com uma enfermeira também que é residente. Que legal! Mas assim, tá sendo uma mudança completa. Mas eu tô muito realizada com tudo isso que tá acontecendo, porque eu vejo que é a realização realmente de um sonho. A realização de algo que eu sempre quis, né, que acontecesse. Eu acho que desde o início eu não imaginava que eu fosse passar por tantas coisas, que eu fosse ter a oportunidade de conhecer tantos setores e ver o quanto a enfermagem é ampla, né? É uma profissão que tem muitas possibilidades. E eu estou muito feliz, né, em estar dando continuidade nessa graduação. Hoje eu estou na segunda semana de aula,
Mas eu já tô sentindo o peso. Ela é a famosa bichete, ela é... Já caloura. Caloura. Mas já tá empolgada, É. isso é importante. Já tá, isso mesmo, tem que estar. Eu tô sentindo o peso, que é a responsabilidade que é ser um enfermeiro, né? Poder gerenciar, por exemplo, uma unidade, um setor de enfermagem, né? Então, eu tô muito feliz, assim, o sentimento que eu tenho é de alegria mesmo, de realização, porque eu tive muitas oportunidades, tive muitas experiências e tudo isso, né, com as pessoas que passaram, com os pacientes que passaram, fez com que eu construísse essa bagagem que eu tenho hoje, apesar de ser pouco tempo, né, foram 2 anos que parecem que foram muitos, Sim. mas que hoje eu falo, caraca, eu cheguei até aqui, olha Sim. onde eu tô, né, crescendo, eu tô crescendo. E eu tô muito feliz, assim. Thaís, eu te conheço profissionalmente, né? Mas o nosso público, nem todo mundo te conhece. A Thaísa foi uma aluna, né, que fez o técnico, estagiou lá na UTI, enfim, entrou direto para a graduação. Qual que você acha, assim, que foi a principal diferença, né? Porque a gente sabe que tem muitos alunos. E muita gente, às vezes, fica, eu não tive oportunidade, né? Eu não consegui me colocar no mercado, né? Num papel de vítima, que a gente fala bastante aqui, principalmente sobre responsabilização. O que você acha que foi determinante, assim, para você ter tantas oportunidades boas que surgiram, né, nesse meio do caminho? Eu acho que foi a minha humildade, assim, no sentido de reconhecer onde eu estou, reconhecer onde eu posso chegar e saber que eu não sou a pessoa que sei tudo, né, mas que eu sou aberta a escutar o que o outro tem para me contar, sou aberta a escutar o que eu tenho para melhorar. Então, essa abertura que eu tenho, essa disponibilidade de ouvir o que eu posso melhorar, né, os feedbacks, eu sempre escutei muito bem, eu sempre acolhi muito bem. Eu falei, se a pessoa está me falando isso, é porque eu tenho que mudar alguma coisa, é porque tem um pontinho ali que precisa ser consertado para que eu possa crescer, né, para que eu possa evoluir como profissional, evoluir como pessoa. E eu acredito que seja isso, assim, essa questão de disponibilidade. A Marcela, ela tá gestante, eu não sei como ela não tá chorando ainda, né? Porque Olha, a Thaís é pupila por um dela. momento, meu olho encheu, eu falei assim, acho que vai cair uma lágrima. Mas eu consegui controlar as minhas emoções. Mas é que, assim, realmente, eu acho que é isso que a gente precisa, assim, para cada vez que eu escuto várias pessoas que já passaram, assim, pela minha vida profissional, porque às vezes o aluno acha que só eu que ensino, né? Na verdade, eu aprendo, acho que mais do que ele, né? E aí eu penso assim, é isso, é esse o caminho. Então, quando ele consegue entender qual é a importância dele ali, independente de quem seja ele, eu acho que eu fico extremamente tranquila com a minha real entrega para ele, sabe? Que eu acredito que eu realmente consegui entregar para ele o que era necessário. Então, assim, a entrega é igual para todos os alunos, mas é exatamente o que ela falou, cada um recebe de uma maneira. E hoje a gente trabalha muito com o protagonismo do aluno, né? Então, assim, o aluno, ele chega onde ele é capaz de chegar e aonde ele está disposto a chegar. Sim. O professor, ele é uma porcentagem na vida do aluno. Só que, assim, o restante é ele. É sobre ele, é o esforço dele. E isso faz parte. Todos nós já passamos por isso, né? E eu fico muito feliz, Má, porque a gente está, né, na melhor unidade de terapia intensiva da América Latina e eu vejo seus pupilos lá trabalhando. Eu fico extremamente orgulhosa. É lindo, assim, de ver, porque a gente vê eles no caminho, né? Sim. Ali naquela aula que eu dou, que eu tenho contato com eles, conheço. Às vezes eles estão, assim, super inseguros, né? Com medo ainda, se entendendo no seu papel. E agora ver eles como profissionais, atuando ali conosco, né, na linha de frente, eu acho tão incrível, assim, de ver a transformação deles, né, técnica, a confiança que eles adquirem, a postura deles no meio dos outros profissionais, realmente é incrível mesmo acompanhar essa jornada. É mãe mesmo, né, gente? A gente tem vários filhos, então, assim, você fala mal do meu aluno, gente, isso é muito grave. Você vai arrumar um problema. Só eu que posso falar mal dele, entende? Não, mas você vai arrumar um problema gravíssimo comigo. E é a mesma coisa do orgulho. Então, assim, você enxergar o aluno ali e ver que naquele momento ele é destaque ali onde ele está, gente, isso é algo assim, é inexplicável o sentimento. É muito legal, assim. Não, e você sabe isso que você falou, eu acho muito legal, porque a gente
passou por isso em alguns podcasts, e é verdade, né? Quando você planta uma sementinha ali, você vai colher ela depois, né? Então, se você pega esse aluno, essa pessoa que você ensina, como você está formando uma cabeça, né? Isso é muito importante, né? Você não está formando qualquer coisa, aquela pessoa pode cuidar de você mais pra frente. Exatamente, é isso. Ó, Marcela. Pensa, gente. Durante as aulas, essa pessoa vai cuidar de você depois. Eu não quero que você faça isso comigo, não. E tô ensinando certo pra que por se favor. precisar, é o certo que Eu olhar pra você, se eu olhar pra você e falar assim, existe outra pessoa, você fique preocupado com essa fala. A gente sabe que a sala de aula mudou muito, né? E a gente acabou sendo obrigado a novos formatos, novos modelos. Foi até dessa forma que eu conheci a Marcela. Conheci a Marcela online, né? Nós fizemos uma pós-graduação de docência, que realmente é incrível, né? Abre várias portas, assim, mostra outras dinâmicas. Mas eu sei, vou contar agora para os nossos telespectadores, que você ama uma metodologia ativa, né? Adoro. Tanto que a Marcela Leonardo, ela é famosa por ter os podcasts dela, que ela deixa os conteúdos, os alunos ouvem, né? Até se você quiser fazer um merchan, Marcela, né? No Spotify, Deu para relembrar. Prof. Marcela Calazans. Gente, eles são incríveis, né? Conteúdos muito tema. muito legais. Então, assim, a Marcela ama, aprendi muita coisa com ela sobre diversos métodos ativos, né? E como que é pra você? Você já me falou dessa questão do protagonismo agora. Como que é pra você agora tá voltando à sala de aula presencial? Como que é? Como que você enxergou essa questão da transição da formação deles no EAD, que a gente sabe que foi um desafio para os docentes? Muito grande. Como que foi essa passagem, Marcela? Eu acho, assim, que o momento da pandemia foi um momento, eu acredito que de todo mundo repensar maneiras de tudo, assim, na vida. E para o professor foi um desafio muito grande, porque eu ficava pensando assim, como eu vou aplicar um conteúdo que eu não consigo mostrar para o aluno, porque muitas vezes eu não tenho aquilo na minha casa. Né? O dia que eu mais me senti desafiada foi um dia de uma aula de parada cardiorrespiratória, que eu estava no quarto de hóspede da minha casa, eu e o notebook, uma janela atrás, e eu tendo que mostrar para ele a assistência dele, assim, com o que eu tinha. O que eu tinha? Meu Nada. Deus. Inimaginável. Eu inimaginável. Eu tinha um vídeo, eu tinha minha fala, eu tinha o meu exemplo. Então, assim, foi um desafio muito grande, acho que não só para o docente, mas também para o aluno. Sim. Porque quando o docente está explicando aquilo, é algo que para ele aquilo é claro e já fez parte da vida dele. Para o aluno, aquilo ainda é tudo muito imaginário. Muitas vezes ele não viu aquilo ainda. Então, assim, foi muito desafiador. E eu acho que o maior desafio do online é o aluno, ele é o maior desafio dele. Sim. Por quê? Porque ele está em casa, ele tem várias coisas para se distrair que são muito mais importantes, às vezes, naquele momento do que a aula. Então, assim, o professor ficava com aquela sensação, será que eu consegui chegar onde eu precisava? E o aluno, em contrapartida, com aquela sensação de eu não estou aprendendo nada. Será que na hora que eu chegar lá na assistência, no estágio, eu vou conseguir fazer alguma coisa? Quando isso retornou para a sala, que foi naquele método híbrido, o que é isso? A gente ficava com metade da turma em casa e metade da turma na escola. Desafiador também, hein? É muito desafiador, por quê? Porque é como se eu tivesse 2 salas de aulas em locais distintos. Sempre tinha uma turma que tinha menos, né? Por quê? Eu estava querendo ficar muito focada com quem estava na sala, ou outro dia eu queria dar muita atenção para quem estava em casa, porque estava sozinha e quem estava na sala também acabava ficando desassistido. E quando a gente retornou, eu acho que o maior desafio da volta foi o convívio. Sim. Por quê? Porque muitos alunos nunca nem tinham se visto. Que foi o nosso caso na pós. A gente não se via, a gente se via na câmera e, gente, aquilo não é nada. Você não sabe exatamente quem é a pessoa. Sim. E aí, quando você se coloca num grupo, aí vem os desafios pessoais. E aí, isso tem um impacto no conteúdo muito grande. E o outro desafio é aquele aluno que você tem a certeza que ele só entrava para responder o presente. Por quê? Porque, você começa a ver assim, quem é você quem, começa né? a ver quem é quem. Sim. E aí, assim, eu tenho certeza disso, mas daí o aluno vê e aí, às vezes, ele vai pensar, e se eu tivesse feito diferente? Mas daí já foi. Já foi.
Então, assim, a pandemia, ela foi muito desafiadora. Ela foi desafiadora para o docente num reprogramar e num repensar do ensino e da aprendizagem. Eu lembro que teve uma aula que eu estava dando de catéter nasointeral, que eu fiz uma fixação com o esparadrapo que eu tinha em casa. Eu coloquei uma caneta no nariz e eu fiz a fixação. E aí foi engraçadíssimo, porque aquilo virou meme. Figurinha no WhatsApp. Virou figurinha no WhatsApp, no Instagram. E assim, e era o que eu tinha naquele momento. Eu precisava que ele entendesse sobre aquilo. Sim. Né? Então, assim, a pandemia ela foi muito desafiadora, mas ao mesmo tempo ela foi muito cansativa para o docente. Porque a gente tinha demandas que não eram só Nós da imaginamos, escola. aham. Né? Então, assim, a gente tinha pessoas sozinhas em casa com N problemas. Foi aquele momento que o meu celular, ele não era mais privado. Sim. Que mais de 300 pessoas começaram a ter Nossa. meu número. Então, é algo assim, a minha vida pessoal, que até então eu sempre tive, na pandemia acabou. Ela se mistura, né? Ela Exato. se mistura e, às vezes, esse próprio ambiente de você estar longe, às vezes é uma maneira que você tem de estar perto, só que ao mesmo tempo você vê que você não dá conta É. de tudo isso. Então, realmente foi muito desafiador. E pra você, como aluna, Thaís, como que foi? Porque você contou, né, que você fez essa migração Isso. do à distância pro presencial. Como foi essa experiência? Foi muito diferente, né, do que nós, alunos, já estávamos acostumados, porque foi tudo novo para todo mundo, tanto para o docente quanto para nós, alunos. Mas no setor, na área da saúde, eu nunca me imaginei fazendo assim, logo de início, por via Zoom, por exemplo. Eu falei, meu Deus, é muita coisa. Eu não estou conseguindo imaginar isso em um paciente. Eu não estou conseguindo imaginar a aplicação dessa forma, sabe? Eu preciso ver a realidade. Então, o sentimento que a gente tinha, acredito que era de insegurança, né? Por estar ali, ao mesmo tempo pensar, eita, mas como será que é na prática, né? Porque é muito complicado, é muito complexo. É um cenário pra real, né? entender. Sim, Exatamente. É muito imaginário. É uma Sim. caneta no nariz. É uma Não? caneta no nariz. Exatamente. Você falou, Gente, mas você é imagina normal. Exatamente, é difícil. E para quem é novo, né, na área, Mas mais difícil ainda. é mais Exato. difícil ainda. A Thaísa podia ter Exatamente. mandado esse meme da Marcela pra gente, Pra gente né? colocar no telão, Nossa, né, mas ó. a gente... Gente, É que eu acho que não foi com a minha turma. Não foi. E esse meme eu descobri no dia do meu aniversário. Porque eu recebo várias homenagens no dia do meu aniversário. E essa foi uma homenagem no Instagram. Olha que Carinhosa. Que a aluna fez e marcou. E embaixo ela escreveu assim, PS, professora, não fique brava comigo. Eu olhava e falava assim, eu não acredito que ela me expôs desta maneira. Aqui, ó, com a caneta colocada. Gente do céu. Mas é isso, eu entendo que ela aprendeu. Pra aquilo serviu. Foi importante, Foi importante né? naquele momento, aquela caneta. Por esse período, né, que você também passou, né, na pandemia, mas agora atuando, né, como você está no hospital, graduando em enfermagem, já técnica de enfermagem, qual conselho que você dá para aquela pessoa que está ali pensando o que eu faço, faço técnico? Você teve um bom conselho que veio da sua mãe, né? E agora você, pensando, qual que você dá aqui para... Primeiro conselho da Thaís é ouça sua mãe. Ouça sua mãe, né? Ouça a esse mãe, é o primeiro. exatamente. Foi daqui, por isso que eu tô aqui. Exato. Qual conselho que você dá? Vou fazer um contexto, né? Eu lembro que no meu primeiro dia, assim, do curso, a gente tinha que falar o porquê que nós estávamos ali. Enfim, tinha que dar uma motivação. E aí tem uma frase que eu carrego comigo, que, assim, é desde o início que eu carrego isso comigo. Eu tenho escrito num post-it para eu nunca esquecer. Que é uma frase de uma santa, né? Ela fala, nunca perca de vista o seu ponto de partida. Então, o conselho que eu dou é esse. Não perder de vista o seu ponto de partida, porque você lembrando disso, você vai lembrar do propósito pelo qual você começou na profissão. O propósito de você ter iniciado, porque não é fácil. Sim. Falar que vai ser fácil a jornada, falar que vai ser tudo muito bonito, não vai ser. As dificuldades vão vir. Mas se a gente tem esse pontinho no nosso coração, na nossa cabeça, do ponto de partida, do início, do porquê que a gente começou, as coisas vão se tornar diferentes, né? A gente vai conseguir enxergar o sentido de tudo. Então, vai vir as dificuldades, mas eu vou lembrar do porquê que eu escolhi. Eu vou lembrar do motivo que eu escolhi ser técnica, por exemplo, de enfermagem.
Eu gosto do cuidado, eu gosto da humanização, eu gosto disso, né? É bom dormir depois e saber que eu dei o meu melhor, que eu entreguei o meu melhor e que eu cuidei de alguém que eu não conhecia fora dali, né? E acho que desde o início era esse meu propósito, é esse meu propósito, né? Dando continuidade, não perder de vista mesmo o meu ponto de partida. Então, acho que é isso. É lindo. Não é? Você sabe, quem acompanhou a nossa primeira temporada toda sabe que eu sou canceriana e eu choro por causa de tudo. Eu chorei no episódio da Michelle, enfim, uma coisa horrorosa. E o Leonardo falou que ia ter lenço aqui nessa mesa. Eu esqueci. E é incrível, né? O que você tá falando é uma coisa que, às vezes, no dia a dia a gente esquece, né? Infelizmente, eu tenho essa mania. Às vezes eu penso assim, né, eu e o Léo, enfim, com a empresa, com tudo, eu fico, Léo, nossa, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Mas, o Sérgio Ganhamos o nosso lenço. Era isso que tava a nossa, essa equipe, já temos o lenço. Essa equipe da Biene é demais, gente. Sérgio, você é demais. E às vezes a gente tem tantas demandas, né, profissionais e pessoais no dia a dia. O ser humano, ele tem uma questão, assim, que a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais. De um lado é bom, óbvio, né? Isso faz a gente evoluir, mas a gente esquece o ponto de partida. Você sabe que às vezes algumas pessoas, né, param pra conversar comigo, da universidade. Thaís, se eu te falar o que eu passei na faculdade, se eu te contar, assim, histórias inimagináveis, que, né, eu morei numa casa com 7 meninas, numa cidade que eu não conhecia nada, que às vezes eu não tinha dinheiro pra fazer nada no final de semana. Eu tava brincando esses dias com um amigo, que o pessoal ia comprar uma pizza no final de semana e eu não tinha dinheiro para rachar esse negócio. E sempre alguém me cobria, né? Enfim. E ver, assim, como a gente consegue evoluir através do trabalho, que é importantíssimo a gente ressaltar isso, né? Como a gente é potente nisso, como as nossas profissões são incríveis, são multifacetadas, e como a gente consegue evoluir, e como a gente consegue, muitas vezes, ter a vida que a gente sonhou. Então, é importantíssimo você falar, porque quando a gente olha pra trás, a gente vê coisas bobas. Não tinha 10 reais pra comer uma pizza. E a gente esquece dessas questões, e é muito importante. Eu lembro de uma história que uma professora, durante o estágio, me contou, que eu nunca esqueci, assim, que foi logo no início, assim, do primeiro estágio que a gente ia ter, que ia ser 3 meses, passando por vários setores. E ela falou que ela tinha ficado com um paciente na UTI, muito grave, e que a família, né, tava lá o tempo inteiro. E aí, no final, assim, do tratamento, foi efetivo, ele saiu bem, recebeu alta. E aí, ela mostrou para a mãe do paciente, mostrou uma flauta. Na verdade, não, levou a flauta para a minha enfermeira, que no caso era minha professora, entregou uma flauta e falou, você sabe o que é isso? Aí ela falou, é uma flauta, né? É uma flauta. Aí ela falou, é mais que uma flauta, é um instrumento. Aí ela, entendi, é um instrumento. Ela falou assim, e isso é para você guardar com você, para saber que você foi instrumento na vida do meu filho, você foi instrumento na minha vida, na vida da nossa família. Continue sendo instrumento na vida de outras pessoas. Quando ela falou isso, falei, gente do céu, é isso, sabe? Poder ser instrumento de humanização, poder ser instrumento de Deus, poder ser instrumento de carinho, de conforto. Então, acho que pensar em tudo isso faz com que a gente, por mais que tenha um dia super difícil, algo que você fala, nossa, eu não consegui entregar o que eu queria, mas você foi instrumento de alguma forma. Então, essa história, assim, eu nunca esqueci, foi algo muito marcante, assim, para mim, e acho que faz sentido, assim, como também conselho, né? Ser instrumento na vida das pessoas é o que um profissional da saúde faz, né? Meu Deus, socorro, gente! Eu não trabalhei com ela. Sabe o que eu tô pensando aqui? Você ainda trabalha com ela. Você queria voltar e trabalhar com ela. Mas você vai. Eu queria, exatamente. Ô, Leonardo, um dia. Nossa, eu adorei demais. Ela é incrível, eu te falei. Ninguém senta nessa mesa da Biene se não for assim. Não tem como, Léo. Agora eu não tô mais no hospital, mas teremos oportunidades. Não, né? com certeza. Com certeza. Falta muito tempo. Agora,
pra gente descontrair. Vocês sabem que o Léo é muito brincalhão, né? Na primeira temporada ele ficou famosíssimo pelos memes dele, assim, às vezes uns comportamentos. Você sabe que o pessoal da edição tem um super trabalho por conta do Leonardo, né? Porque ele faz muita besteira, ele fala muita besteira e a gente fica aqui, ó, corta aqui, corta aqui. Não, mas eu tô bem Mas controlado. ele prometeu se controlar agora na segunda temporada. Eu tô bem controlado agora, eu não tô falando muita bobeira, né? Mas a gente tem um momento aqui que é um momento um pouco mais tranquilo pra dar uma relaxada, né? Pra ninguém chorar agora. Agora pode Mas se tirar o quiser, lencinho. fica à vontade, gente. Então, agora a gente tem, graças ao céu. Conta pra elas, Léo, como que funciona? Na primeira temporada, a gente tinha um momento que eram as perguntas da colmeia. Agora a gente mudou para um momento da colmeia, que é o quê? É um bate-bola rápido. Tá. É rápido, não pode ficar ali Pensando. muito. O Léo, ele sempre quis ser um pouco Marília De Gabriela. frente com o Léo. É esse o De momento. frente com o Léo. isso, gente. É a realização. É a realização dele. Sempre quis, não vou negar. Eu preciso trazer os óculos aqui, né? Porque aí você vai trocando, Isso, né? faz parte. Não, da próxima vez eu vou estar sem falta, eu vou estar com os óculos, me aguarde. Mas bom, vamos lá. O momento da colmeia, então, é o quê? Um bate-bola rápido. Eu vou fazer o momento da colmeia com a Marcela e depois a Ok. vez da Andressa com a Você viu Thaísa, que a gente certo? deu uma colher de chá. vi. É Boa. isso aí. Mas vamos leve. Então vamos lá. Bate-bola, hein, Marcela? Certo, vamos lá. É uma escolha só, certo? Tá bom. Só para você escolher entre aula presencial ou EAD. Qual que você escolhe? Presencial. Presencial. Pronto. Sala de aula ou UTI? Sala de aula. Olha, essa teve que pensar um pouquinho. Tive que pensar um pouquinho. Como você mesmo contou, metodologia ativa, método ativo ou metodologia tradicional? Ativo. Ativo. Total. Olha, Total. 100%. vai pôr a mão na Total, massa vai sim. ser protagonista. Isso, assim que é importante. E uma pra descontrair? Menina? Ai, Não sabe! Ah, vamos fazer uma aposta? Abram as Eu apostas. acho que Abram né? as apostas. Estamos com bolões por É, aí. Quem que vai Menina. ser, Thaísa? Quem que vai ser? Menina? Menina? Menina. Eu também acho que vai ser vai menina. cara de Menina. menina. A Marcela é geniosa, gente. Não Menina, tem como menina. dar Será que outra vai vir uma coisa. Marcelinha? Vai ser uma Marcelinha ali. Vai. Na sala de aula eu brinco, eu falo pros alunos, falo assim, será que ela ou ele vai ser intensivista igual a mãe? Vai, tá no sangue. Certeza, Vai gente. tá no Ele sangue. pensa, me ouve todo o tempo, É vai sair verdade. craque da barriga. Você pensa, as musiquinhas de Ninar é o podcast da Marcela. Edema agudo, é só ali, ó. ICC. Vai ser preparado. É isso. Thaís, você viu que é leve, né? Eu O Léo vi, hoje falou ok. assim, pega leve, né? Vou pegar leve com você. Primeira pergunta, reconhecimento ou remuneração? Reconhecimento. Reconhecimento? Cálculo de ISO da diálise ou cálculo de medicação? Cálculo de medicação. Olha a cara da Marcela. Leito de isolamento ou leito gerenciamento? Isolamento. Eu também. Todas as Emparamento. precauções, se você quiser, a gente pode colocar. Diminui um pouquinho o ar-condicionado, tá tudo certo. E agora que a gente, né, deu uma olhadinha no seu Instagram, sabe que você gosta de passear, te convidar para um museu ou para um almoço? Para um almoço. Ah, ela é das minhas, Léo. Ela é das E minhas. olha que eu gosto de museu, hein? Mas comer acho que é melhor. A gente pode comer no museu, o que você Ai, acha? Olha, o bom da maravilhoso, Marcela é gente. isso, Acho né? ótimo. A Marcela já faz o combo do Já faz programa. o combo. Você almoça Muito e depois bom. vai pro museu, né? Léo, eu não tenho nem o que falar desse episódio, Eu né? também não, Um foi episódio massa. que pra mim, assim, ia ser totalmente técnico, né? Que a gente ia falar aqui mil coisas de docência. Mas vocês sabem que na Biene a gente sempre vai, né? Pra onde o coração tá guiando. A gente ama isso. Eu espero que vocês tenham amado esse episódio com a Thaísa, com a Marcela, que são maravilhosas, né? Técnica de enfermagem, enfermeira. A Thaísa logo mais, né? Uma nova Se enfermeira Deus também. Sim. E que elas sirvam de exemplo, né, para todos vocês, para equipe multiprofissional e tudo que elas falaram aqui que foi incrível. E para você também que tá pensando, né, o que será que eu posso fazer da vida, o que não? Gente, eu acho que esse episódio realmente foi incrível. E é isso, gente. Vou convidar vocês, né, para os próximos episódios, assistir os nossos destaques no Instagram e acompanhar essas duas maravilhosas também. O Instagram delas tá aqui, viu? Obrigado um pela prazer. presença de todos e muito obrigado a Tchau, vocês. gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.